Fala galera, bem-vindos a este canal, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje aqui no Brasil é Dia dos Pais, olha que privilégio, né? Se você é pai, se você tem um pai, feliz dos pais para vocês. E hoje nós estamos aqui fazendo um especial com ninguém mais, ninguém menos do que o meu pai, pastor Altair. E uma das coisas que eu sempre falo a respeito do meu pai é que o meu pai, ele é uma pessoa que você pode conversar com ele de quase todos os assuntos, que ele sempre vai conseguir fluir com você. Você fala de negócios, fala de coisas espirituais, fala até de política, de futebol, mais ou menos, mas geralmente ele entende das coisas. Então eu convidei ele aqui para a gente bater um papo descontraído, né, pai? Como é que você está aí no Dia dos Pais? Maravilha, boa tarde a todos, um prazer poder estar aqui conversando com vocês, né? Falar um pouquinho da minha experiência como pai, né? Como pai. Conversar aqui com a minha filha. Nada melhor do que ouvir de um pai, né? Sobre pais. Amém, prazer estar aqui. Que bom, privilégio ter você aqui. Então conta aí pra gente rapidinho, rapidamente, sua conversão. Quando que o senhor encontrou Jesus, como que foi? Não me contradiga, porque eu já contei essa história algumas vezes. Bom, eu aceitei Jesus há 42 anos atrás, em 1984. Fui convidado para ir à igreja, né, com a Elizabeth, na época era minha amiga, hoje é minha esposa. E eu já vinha frequentando a igreja há algum tempo, ia na igreja, gostava dos cultos, mas não tinha aceitado Jesus. E nesse domingo ela me convidou para ir à igreja com ela, né, acompanhá-la. E eu fui à igreja e foi um culto bem simples, na Igreja Batista da Lagoinha, ali ministrado pelo pastor Márcio Valadão. E no final ele fez o apelo, eu fui à frente e naquela noite eu falei com o Senhor, Senhor, eles estão me dizendo que o Senhor vai mudar a minha vida, pois aqui está a minha vida, eu quero ver se o Senhor vai mudá-la mesmo. E foi essa a minha oração, foi essa a minha consagração, e realmente Deus aceitou o desafio e transformou a minha vida para a glória dele. As pessoas, né, veem ele assim sério, com essa cara aqui, falando assim, todo arrumadinho, mas antes de Jesus, o Altair tinha história. Né, Altair? Gostava de uma farra. Verdade. Era uma vida normal de um jovem da minha idade, né? Na época eu tinha 23 anos, a gente gostava de farra, gostava de festa, gostava de passar a noite na gandaia. Essas coisas normais de um jovem da minha idade que achava que estava curtindo a vida. Mas uma coisa que você comentou uma vez que eu achei muito legal é que, assim, antes de você conhecer a Deus, entregar a sua vida e tudo, você existia um conflito que já existia dentro de você antes de você encontrar a resposta, né? Isso é verdade, né? Eu era uma pessoa que andava à procura, né? À procura de alguma coisa que desse sentido à minha vida. E, embora eu fosse uma pessoa normal, tivesse uma boa condição financeira, era uma pessoa próspera, né? Tinha o meu carro, podia circular, passear e tudo, mas dentro de mim eu era uma pessoa triste, uma pessoa sem respostas para as minhas perguntas. Eu achava a vida muito sem graça, muito sem sentido, né? A pessoa nasce, cresce, trabalha, se casa, cria filhos, depois morre, é só isso? Mais nada? Então, para mim, isso não fazia sentido. Eu andava à procura de perguntas. Eu tinha um coração triste, um coração realmente que não tinha encontrado realmente o verdadeiro significado da vida. E quando eu aceitei a Cristo, eu vi que a vida tinha sentido, que havia uma esperança, que Deus não tinha nos deixado aqui, Ele tinha um compromisso conosco, que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, e assim nos conduzir até Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Então essa é o início da história, né? Um resumo de algo que foi assim, profundo. De fato, a gente vê a transformação. Bom, eu não vi meu pai antes, mas eu ouço as histórias. E aí, pulando um pouco para frente, né? Ele ficou noivo com a minha mãe, depois eles se casaram. Logo depois do casamento, poucos meses de casamento, vocês assumiram a liderança do ministério, né? Na verdade, a gente se casou e fomos para a lua de mel. Foi uma semana, ou pouco mais, que a gente passou no litoral. E voltamos no sábado, né? Quando foi no domingo à noite, tinha uma igreja que se reunia, uma congregação da igreja de Getsemane, que se reunia no bairro onde mora a minha sogra, e eles estavam fechando aquela congregação, o pastor Jorge Linhares havia decidido fechar a congregação, eles estavam ali discutindo aquela situação, né? E por acaso, eu sendo esposo da Beth, que era filha da Dona Maria dos Remédios, fomos participar daquela reunião. E naquela reunião nos foi convidado, nos foi feito o convite, se nós queríamos
se gostaríamos de aceitar a liderança daqueles irmãos, daquele grupo, né? E naquele momento eu senti pelo Espírito que eu devia aceitar. Ou seja, eu voltei da lua de mel, no domingo à noite eu já assumi uma igreja que eu não sabia que ia assumir. E na verdade o pastor, que é o pastor Rocildo, que estava lá, tinha me recomendado lá perante o Jorge Inhara, a gente sempre, e eu nem sabia. E a partir daquele dia já fiquei como líder daquela congregação. Amém. E aí, quando eu cheguei, aquilo que era uma congregação já era uma igreja. Nós já tínhamos o prédio quando eu nasci, né? Já tínhamos o prédio ali no bairro Universitário também. Então, assim, basicamente, eu cresci nesse ambiente de igreja. Então, eu nasci filha de pastor, e aí muita coisa aconteceu. E como é Dia dos Pais, eu queria que a gente falasse um pouco sobre pais e filhos. Em especial, os filhos de pastor, né? Porque eu nasci como filho de pastor, tenho vários amigos assim, porque eu estudava numa escola cristã. E eu vi muitos dos meus amigos se desviar, assim como eu me desviei, mas muitos ainda não voltaram, ou pelo menos falam que não vão voltar, mas muitos têm muitas mágoas da igreja, sabe? Quando eu converso com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, assim, que saíram da igreja, eles têm mágoa da igreja. E por que você acha, assim, que os filhos, assim, talvez não só de pastor, né? Senão fica muito, né, põe a culpa no pastor aqui, mas filho de crente, às vezes, que nasceu ali na igreja e fica com raiva da igreja. O que você acha, pai? Bom, a Bíblia é muito clara, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e assim, quando ela for velha, não se desviará dele. Então, nós pais, o que nós temos que fazer é andar em retidão na presença do Senhor, em casa, no lar, na família. Temos que realmente assumir a nossa fé de uma forma plena e temos um compromisso permanente com Deus perante os nossos filhos, né? Porque se os filhos crescem ouvindo os pais pastores pregando e às vezes não vivendo aquilo que está realmente pregando em casa, eles entram em contradição, né? E acham que o evangelho não é uma coisa verdadeira, uma farsa, né? E acabam entrando em conflito. E muitas vezes, muitos, né, decidem não seguir o evangelho porque tiveram um mau testemunho dos próprios pais. Então isso é muito sério, Verdade. né? Eu sempre procurei ser bem íntegro, tanto na igreja, quanto em casa, quanto nos negócios, né? Eu nunca escondi aquilo que eu era, eu sempre fui muito aberto, né? Sempre procurei falar a verdade, tanto com a minha esposa quanto com meus filhos, mesmo em momentos tensos, momentos difíceis, a gente sempre procurou ser aquilo que a gente é realmente. E, sinceramente e integramente na presença de Deus, né? Acho que isso aí acabou influenciando a vida dos meus filhos, que são 3 filhos, graças a Deus, e todos os 3 servem ao Senhor. Isso é verdade, gente. Eu falo isso até com as pessoas. Com ele mesmo eu falei que, assim, que aquilo que eu vi ali na igreja, não só os erros, nós somos acertos, mas também os erros eu via em casa. Então, assim, quando eu desviei, porque eu desviei, eu nunca tive raiva da igreja. Eu nunca falei assim, cara, aquilo é uma farsa, aquilo é uma mentira. Eu sabia que aquilo era verdade, que aquele era o caminho. Então nunca teve essa desconexão, sabe? O que eu via no altar, né? O meu pai tem uma característica de ser muito sincero e muito direto. E às vezes quando ele é um pouquinho sistemático com algumas coisas, e também é dentro de casa. Dentro de casa ele também é sistemático com algumas coisas, né? Às vezes no culto ele gostava das coisas assim, todo mundo quietinho. Aqui em casa, quando a gente faz o culto doméstico, é do mesmo jeito. E não só nos cultos, né? Nas reuniões, quando a gente vai almoçar, vai se reunir no trabalho. Não, Lisboa. Depois disso, eu tive a experiência de trabalhar com meu pai na empresa por vários anos. E é a mesma coisa. O zelo, a integridade, a firmeza, a seriedade é daquela pessoa. Então, acho que, de uma certa maneira, né, a minha perspectiva de filha é que aquilo não gerou de mim uma raiva da igreja, uma mágoa da igreja. E eu nunca cogitei na minha mente, não, aquilo é mentira, aquilo não é o caminho deve ser outro. Eu sempre soube, aquele é o caminho. Mesmo que eu não estava lá, eu sabia, aquele é o caminho, aquele é o caminho. Até porque a gente via as provações, né? Até financeiras, inúmeras que a gente já passou. O meu pai e a minha mãe, às vezes, tinham as questões dele enquanto casais, e a gente via aquilo, mas também via, eles iam lá e conversavam, e resolvia, e orava, e às vezes repetia, mas a gente via a mão do Senhor e que, de fato, o Senhor estava ali. De um jeito ou de outro, ele sempre esteve ali, ele sempre foi o centro de todas as coisas. E uma das coisas também que eu acho muito importante, que eu acho que é pouco falado hoje, é a questão da disciplina.
a questão da disciplina. O que é que você tem a dizer para os pais hoje sobre a disciplina? Como que você, disciplinado, como que você via que você, quando que você, olha, eu preciso de trazer disciplina para os meus filhos? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito focada na Bíblia, né? Eu sempre soube de plena certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é infalível. E a Bíblia ela é clara, né? Ela fala, ela fala que aquele que ama ao seu filho, cedo o disciplina. Disciplina o seu filho e te dará alegrias, te dará delícias perpetuamente. Então eu nunca retive a disciplina, eu sempre usei a vara nas horas que precisavam, não com exagero, não com raiva, mas depois eu explicava o motivo, conversava com eles. E eu sempre procurei realmente não apenas viver o caminho, mas também ensiná-los, discipliná-los quando era necessário para viver em retidão, para andar corretamente. Quando eles exageravam, eu conversava. Então, esse é o método, né? É a palavra de Deus, né? Aquele que ama o seu filho, cedo o disciplina. Então, isso é a palavra de Deus, é milenar, né? Ela nunca vai falhar. Se você a coloca em prática, certamente ela vai dar os seus frutos. Eu sei que hoje em dia muitos pais são contra, não precisa de bater e etc. e tudo. É claro, né, que o que é feito tem que ser feito da maneira correta. Você vai disciplinar o seu filho com uma varada, não vai espancar seu filho. E nem fazer isso na hora da raiva, na hora da ira. Você vai trazer uma correção e uma disciplina. Mas também falar que não precisa, você está falando que Deus, eu acho que eu descobri um jeito melhor do que o seu de fazer aquilo ali, de criar filhos. Talvez o senhor não é um pai tão bom assim mais. Assim, eu tenho uma experiência que eu vivi assim, que eu fui corrigida pelo meu pai, que me marcou profundamente e que alinhou o meu caráter. Eu lembro quando eu era pequena, teve uma fase da minha vida que eu cismei que eu estava pegando dinheiro da carteira do meu pai. E para gastar, né? Para gastar. E meu pai percebeu, porque tipo assim, a menina nova dessa, com dinheiro, eu não tô dando. Era criança. E aí ele entrou no meu quarto, ele conversou comigo e ele conversou sério. E aquela conversa, ela me deixou envergonhada. E depois eu comecei a falar, eu vou te disciplinar. E aí ele me deu umas varadas ali. Vou te falar que a conversa doeu mais que as varadas, mas naquele dia, meu caráter foi alinhado. Foi alinhado, tanto que hoje, né, você pode se confiar em mim em questões financeiras, porque o meu caráter ali, naquele dia, foi alinhado. Essa foi uma experiência, assim, que eu sempre lembro dela com muito orgulho e fico muito feliz por isso, porque imagina se o senhor não tivesse feito isso, né? O senhor não estaria me amando, o que seria de mim hoje? Porque né, o pecado nasceu aqui, gente. Ele vai se manifestar de um jeito ou de outro. E qual que é assim? É amor, né, pai? Como que você vê isso aí? Eu acho realmente que é amor, viu? Porque é uma coisa, é uma falha que havia, né, no seu caráter e que precisava ser tratado, né? Eu percebi que você estava fazendo aquilo, procurei realmente ter certeza, observei que realmente estava acontecendo. Então eu te chamei para conversar, para falar que aquilo não estava certo, que não deveria agir daquele jeito. Falei, vou ter que disciplinar, para que você aprenda que isso não é legal, que não deve agir dessa forma. Eu lembro que eu apliquei em umas varadas, eu sempre disciplinei meus filhos com vara, né? Eu nunca usei um chinelo, algum pedaço de pau à mão. Sempre, né, perto da minha casa tinha um pé de goiaba, e eu pegava uma varinha de goiaba, uma vara de goiaba assim, desse tamanho, e deixava guardada. E quando precisava eu usava. E olha que eu usava raramente, viu? Não era muito com frequência, não. E outra coisa, por que a vara é importante? Porque a vara, ela causa dor, mas ela não machuca interiormente, mas ela causa uma dor. E não pode ser também uma varadinha, tem que ser uma varada séria, para que a criança entenda que você está falando sério, né? Então, se você forja o caráter do seu filho quando ele é pequeno, de 2 a 6, 7 anos, ele vai crescer naquela retidão. E mais, daí para frente, depois dos 7, 8 anos, é mais uma boa conversa, um bom exemplo, e assim vai, né? Por que nesse início você acha que nem sempre só uma conversinha ali resolve? Que tem que ter essa disciplina? Porque, olha bem, veja bem, uma criança pequena, se você conversa com ela que ela está fazendo uma coisa errada, e ela não entende que aquilo realmente é errado se você não disciplinar. Quando você disciplina, ela fala, opa, aqui realmente não está certo. Ela vê que a coisa é séria, né? Porque se o pai conversa com o filho uma vez, conversa duas, conversa três, e o menino continua fazendo a mesma coisa, é porque ele não está entendendo a mensagem, porque não está passando de forma séria. Então tem que usar a vara, não é isso? Eu já vi filhos, né?
cuspida na cara dos pais em supermercado. Quer dizer, isso é uma coisa horrível, né? Uma criança que precisava de uma disciplina urgente. E aquele pai, aquela mãe que estava ali naquele momento não estava usando a disciplina. E aquele menino estava crescendo rebelde, totalmente voltado para as coisas do mundo. Então é importantíssimo usar a vara na disciplina. Muito bom. Outra coisa que eu achei muito legal da minha criação, que me marcou, foi que quando a gente era menor, a gente não tinha muita grana e tudo, e o meu pai nunca foi tipo assim, vai, me dá 10 reais aí para eu gastar. Ele não fazia isso, não. Mas aí, a partir do momento que a gente cresceu um pouquinho, ele fez uma coisa que ele pagava a gente pelo serviço que a gente fazia. Por exemplo, eu e a minha irmã, a gente faxinava a casa. Aí era 15 reais por semana. Na época também, como ele estava no ministério ali como presidente, ele usava muito sapato social. Aí ele pagava 5 reais para engraxar o par de sapato. E aí ele foi ensinando pra gente essa questão assim, de valorizar o trabalho, de entender que o trabalho é uma bênção, que aquilo vai trazer frutos. Tanto que hoje, graças a Deus, eu e meus irmãos, a gente não é preguiçoso para trabalhar. E, na verdade, eu acredito que assim, a gente contribuía, né, com o lar. Eles tinham que trabalhar. Acho que assim, nossa, isso foi muito importante pra gente aprender até a administrar dinheiro, né? Eu me lembro que uma vez, a primeira viagem que a gente fez pro litoral, foi até para Cabo Frio. Excursão. E eu falei com eles, falei, se vocês continuarem, consegui, na época já estava na empresa, já tinha inaugurado a empresa, já estava indo razoavelmente bem. E eu falei com eles, se vocês conseguirem juntar 100 reais para gastar lá na viagem, eu vou dar mais 100 reais. Eu vou dobrar o valor. E eles realmente conseguiram, né, juntar os 100 reais com o dinheirinho que eles ganhavam e ganharam mais 100 reais para gastar com o que quisesse no passeio durante uma semana, 10 dias mais ou menos. Então funcionou muito bem. Eu ensinei para eles o caminho do dinheiro. Eu quero 10 reais. Tudo bem, você quer 10 reais? Lava o carro que você ganha 10 reais. Eu preciso de 15 reais para vocês arrumar a casa, vocês ganham 15 reais. Então eles sabiam o endereço do dinheiro. Qual é o endereço do dinheiro? O trabalho, né? Se trabalhasse, ganhava dinheiro. E eles entendiam que aquilo era bom, porque tinha dinheiro para gastar. Falou, esse negócio é bom, o negócio de trabalhar é bom, né? Porque gera uma alegria, gera um conforto, gera uma realização de sonhos. E assim era na minha casa, assim nós crescemos dessa forma. E aí a gente aprende a valorizar, né? Ele pagou nossa escola, e quando a gente fez faculdade, ele pagou 50% da faculdade, né? Da minha, dos meus irmãos. E quando a gente quis comprar carro e etc., ele falou assim, vocês já estão trabalhando, meus queridos, fica à vontade para comprar carro. E isso é muito bom, porque quando eu comprei meu primeiro carro, eu fiquei, era um carrinho meio sambadinho, coitadinho. Era um Unim Mille, mas eu amava ele, fiquei tão assim, realizada, poxa, comprei um carro. Acho que é umas coisas assim, que realiza a gente nessa terra, né, de uma certa maneira. São as conquistas, né? Os pais não podem roubar dos filhos o prazer, ou roubar não diria, não, mas tirar dos filhos o prazer das conquistas. Porque o que dá sentido à nossa vida nessa terra são as conquistas, né? Quando o casal casa, a conquista da casa, a conquista de comprar um carro bom, a conquista de comprar um eletrodoméstico de boa qualidade. Então, quando você conquista, você se alegra, você fica feliz e você vê que a vida tem sentido, tem graça. Então, muitos pais, né, cada um na sua, é claro, gostam de comprar tudo para os filhos. O filho vai casar, já compra o apartamento e dá para o filho. Então, tira dos filhos o prazer da conquista. É importante isso, porque o que dá sentido à nossa vida são as conquistas, né? Então, os meus filhos, para a glória de Deus, eles sempre trabalharam comigo. Eu sempre procurei, né, como empresário, como patrão, pagar um salário justo, pagar um salário de acordo. Assinava a carteira direitinho. Assinava a carteira na época. Então eles ganhavam o salário deles, tiveram condições de comprar carro, meu filho de comprar a motocicleta que ele queria. E quando eles foram para a faculdade, eu falei, não, eu vou pagar 50%. Vocês têm que saber que tudo tem um valor. Eles pagavam 50% e eu 50%. E assim eles formaram na faculdade. E assim é a nossa vida, né? Minha filha chegou recentemente da Austrália, já com dinheiro ajuntado para comprar um carro. Falei, ótimo, que bênção. Né? Saí com ela, ajudei ela a comprar o carro. Me ajudou mesmo. Mas ela juntou o dinheiro lá na Austrália, quando estava lá fazendo a faculdade através do trabalho dela. Faxina. Fui para a Austrália e faxinei lá. O que eu tenho a dizer é, pais, não tire do seu filho o prazer das conquistas. Deixe que ele conquiste. Não conquiste e dê para ele não, senão você vai tirar dele o sentido da vida aqui, nesse mundo. Eu acho que assim, muitas vezes os pais, quando eles fazem isso, e eles fazem com toda certeza,
munidos da melhor intenção do mundo, tá? Não estou diminuindo se você pensa assim, se você ganhou um presente do seu pai, amém. Ele não fez aquilo querendo te prejudicar, ele fez isso querendo porque ele te ama demais. Mas muitas vezes eu acho que assim, que o prazer do pai não está na gratidão que você tem por aquilo que ele te deu. O prazer do pai está de ver e olhar para você e ver o quanto que você amadureceu. E quando a gente conquista essas grandes coisas, né, carro, um apartamento, que são coisas boas aqui nessa terra, e o pai vai vendo aquela, olha, meu filho amadureceu, olha onde que ele chegou, está se tornando um grande adulto, maduro. Que prazer. Eu acredito que Deus é assim. Amém. Eu acredito que Deus ele nos permite passar por isso. Olha, eu quero que você se torne um filho maduro. Então eu vou permitir que você passe pelos seus processos. Eu vou te abençoar, eu vou estar aqui. Não vou deixar a peteca cair, mas você tem que crescer. O meu prazer está mais na sua maturidade do que na sua gratidão por aquilo que eu posso te dar. Eu vejo Deus assim como um pai. E a vida, ela nos oferece muitos desafios, né? Eu não vejo problemas, eu vejo desafios. Então, os desafios vão surgindo em nossa frente e nós temos que aprender a lidar com esses desafios, temos que aprender a enfrentar esses desafios, a sair do outro lado com pessoas vitoriosas com a bênção do Senhor. Então, através desses desafios que vão surgindo, né, que são os problemas da vida, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos fortalecendo, vai nos ensinando a buscar coisas maiores. E assim acontece, né? A pessoa, ela cresce não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente, em todas as áreas. E nós, como pais, temos que procurar ajudar os nossos filhos a passar por esses processos, aconselhando, estando por perto, não é? Ajudando, às vezes, em alguma situação, mas sempre deixando que eles resolvam os seus próprios problemas. Sim. Quando eu estava lá na Austrália, eu sempre soube que, assim, ó, se o trem ficar muito feio, eu ligar pro meu pai, eu sei que ele vai me socorrer, ele não vai deixar eu passar perrengue aqui, passar fome, ficar na rua, mas eu não quero ter que ligar para ele. Eu quero que ele saiba que eu dou conta, que eu vim para cá e que eu sou madura, mas também eu sabia que, assim, não, eu sei que se ficar feio demais, ele vai estar lá. Mas graças a Deus não precisei de recorrer a essas vias, porque eu fui preparada antes, né? Todo esse processo antes de maturidade. E também de muitas orações, né? Eu sei que tanto meu pai quanto a minha mãe sempre encheu a gente de orações. E mesmo quando eu desviei, porque eu desviei, o meu pai teve uma abordagem diferente da minha mãe. A minha mãe é aquela ali que falava, etc, ele vinha e tal. O meu pai, ele não. Ele orava e ele confiava que Deus, ó, eu ensinei o caminho no caminho. Ela vai voltar. Né? Pra gente encerrar. Eu fiquei muito tranquilo, assim, preocupado com a situação, você lá no mundo, né? E às vezes eu até procurar fazer um pouco de vistas grossas, para a coisa não ficar muito complicada, porque eu sempre fui muito rígido, muito sério com as coisas. E eu orava e pensava, Senhor, tua palavra diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então eu sei que a minha filha vai voltar. Então eu deitava na cama e dormia tranquilo, né? E a Beth já era mais preocupada, minha esposa, ela passava a noite acordada, ficava esperando ela chegar, brigava, me chamava atenção, tudo bem, ela tinha o seu papel, isso também é importante, mas essa era a minha abordagem, né? De orar, crer e confiar, e ficar firme no Senhor. E via, às vezes, ela chegando de madrugada, né? Às vezes percebia que tinha alguma coisa errada, mas preferi ficar mais mesmo no silêncio. Essa foi a minha atitude, que eu, guiado por Deus, agi naquela época. Mas quando eu te liguei e falei, pai, quero ir para a Austrália, vou participar de uma conferência. Né, eu trabalhava com ele na época, então, na verdade, eu liguei para ele para avisar que eu ia tirar férias. Não estava ligando para o meu pai, estava ligando para o meu chefe. Pessoal, eu quero férias, que eu vou viajar para a Austrália para ir em tal conferência. A resposta dele foi assim, ok, eu vou com você então. Exatamente. Porque quando ela me ligou, eu já estava na expectativa, porque o que acontece? A Lídia, todos os meus filhos, na verdade, eu procurei levá-los a ter uma experiência com Deus, ainda quando eram pequenos, né? Antes de completar 10, 12 anos, eu já explicava o Evangelho, que tinha que aceitar Jesus, que filho de crente não era crente, tinha que se tornar cristão através do novo nascimento. E ela teve uma experiência com o Senhor, eu percebi, ela tinha ainda 8 anos de idade. Eu sabia que o Espírito de Deus habitava nela. Eu sabia que ela estava em conflito, que ela não estava bem naquela situação que ela estava vivendo. Eu sabia disso plenamente. Deus me revelava também pelo Espírito Santo. E quando ela me ligou,
falou, pai, eu vou para a Austrália, vai ter uma conferência lá, eu quero participar da Austrália, dessa conferência. E eu, na mesma hora, falei, tudo bem, Lídia, eu vou com você. Porque eu pensei comigo, não vou deixar minha filha no momento mais importante da vida dela sozinha. Eu quero estar lá com ela. E de fato foi. Foi um marco na minha vida. Né? Minha mãe foi também, participou ali com a gente. Aquela conferência foi um marco, assim, onde eu encontrei de novo aquilo que eu estava desesperado, porque realmente eu estava em conflito. E ter o meu pai, ter a minha mãe ali perto. E hoje ter eles aqui perto também. Hoje, graças a Deus, eu sou amiga, né? Eu considero o meu pai e a minha mãe meus melhores amigos. Confio muito neles. Amo eles. E hoje a gente está aqui junto depois de tudo isso. Só querendo glorificar o nome de Deus através de tudo na nossa vida e queimar por Jesus. Então, assim, a família é muito importante. Não desista dela. Ore, crie seus filhos no caminho. Não tenha medo de discipliná-los. E tenha fé que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala para a gente. Amém? Mais uma palavra para encerrar? Amém, né? Falando sobre família, eu acho que depois de Jesus Cristo, depois de Deus em nossas vidas, o mais importante é a nossa família. E Deus, ele quer obediência, né? E ele nos ensina que o casamento, ele é para sempre, não é para ser desfeito, né? Assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, eu acho que a primeira prosperidade que nós podemos ter na nossa vida, aliás, a segunda, a primeira é a nossa comunhão com Deus, a nossa vida em comunhão com o Espírito Santo, leitura da Bíblia, santidade. E o segundo é manter unida a nossa família, é manter o nosso casamento, né? Porque todo casamento, em sua grande maioria, enfrenta dificuldades no convívio entre o marido e a esposa, porque são pessoas diferentes, têm pensamento diferente. É normal essas coisas. Mas nós nos casamos para permanecer casados. Amém. Para que o nome do Senhor seja honrado e para que nós possamos dar uma boa educação para os nossos filhos e ser um bom exemplo para a sociedade. Então é isso que eu queria dizer. Obrigado. Glória a Deus. Faz uma oração aí pelas famílias em gerais que vão ouvir isso. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio que tenho de estar aqui participando desse evento, de levar um pouco do conhecimento do Senhor para outras pessoas. Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar ricamente cada um dos nossos ouvintes e todos aqueles que nos ouvirem. Ó Deus, não interpretem mal aquilo que falamos, mas que possam entender os princípios e os planos do Senhor para as suas vidas, para a vida dos servos do Senhor. Amém, muito obrigado, Senhor. Peço a tua bênção e te agradeço em nome de Jesus. Amém.